primeira aula, nós vamos recordar conceitos e resultados básicos de álgebra não comutativa que serão importantes para o desenvolvimento do nosso curso. Também introduziremos o conceito de PI álgebras, que é o objeto principal do nosso estudo. Todo o conteúdo das aulas foi baseado no livro que escrevemos especialmente para o colóquio. Eventuais dúvidas poderão ser tiradas nas aulas de monitoria com Maralice Assis e Wesley Cota. Então, gente, nós vamos iniciar o nosso curso com um conceito bastante conhecido de vocês, que é o conceito de anel. A gente já sabe que um conjunto não vazio R, munido de duas operações de adição e multiplicação, é um anel quando a adição é comutativa e associativa, admite um elemento neutro e todo elemento do conjunto possui um inverso aditivo. A multiplicação deve ser associativa e distributiva com relação à adição. Percebam o seguinte: com as quatro condições acima, aqui determinadas, o conjunto R com a adição é o que a gente chama de um grupo abeliano aditivo. No nosso curso, nós trabalharemos com grupos abelianos e também com grupos não abelianos. Particularmente, a gente vai estar interessado no grupo simétrico de grau N. As dúvidas sobre grupos, teoria de grupos em geral e resultados mais gerais podem ser retiradas no capítulo 2 do nosso livro. Observe o seguinte: os anéis com os quais trabalharemos não serão necessariamente comutativos. O anel é comutativo quando a operação de multiplicação é comutativa. Também, os anéis podem não ter unidade. A unidade do anel é aquele elemento que, multiplicado por qualquer outro, volta no elemento. Bom, um anel com unidade é um anel de divisão quando todo elemento não nulo é invertível, ou seja, para cada elemento do anel existe um outro elemento tal que, multiplicado por ele, é igual a 1. Isso para elementos não nulos. E um anel de divisão que é comutativo é o que a gente conhece como corpo, que também já é um conceito bastante conhecido de vocês. A gente, por exemplo, considera o conjunto dos números inteiros, dos números racionais, dos números reais, dos números complexos, como exemplos de anéis comutativos com unidade. Observa o seguinte: o conjunto dos racionais, dos reais e dos complexos são exemplos de corpos, muito conhecidos de vocês. O conjunto dos números inteiros não é um corpo, claro, porque elementos invertíveis em Z são apenas o menos 1 e o 1. E os corpos do conjunto dos números reais e dos complexos são exemplos de corpos infinitos, com característica zero, uma grande importância para nós no nosso curso. A gente vai trabalhar com corpos de característica zero, que não são necessariamente infinitos, e em algumas situações também teremos que considerar corpos algebricamente fechados, quer dizer, corpos que não admitem extensões algébricas próprias. Por exemplo, um exemplo bastante conhecido da gente, como um corpo algebricamente fechado de característica zero, é o corpo dos números complexos. Também, a gente pode definir, para cada anel R, o conjunto de matrizes N por N com entradas no anel R, munido de operação e adição usuais de matrizes. Esse será um anel. Esse anel tem unidade se somente se o anel R possui unidade. Em geral, o anel MNR não é um anel comutativo, né, gente? Mas observa o seguinte: se R for um anel com unidade, a gente pode definir as matrizes elementares, E e J, que são aquelas matrizes que possuem apenas uma entrada não nula, que é a entrada IJ com o elemento 1 e 0 nas demais. A gente também sabe que o produto entre duas matrizes elementares é dada dessa forma, como dependendo do delta de Kronecker. Observa também que o elemento 1, a unidade desse anel, MNR, será a soma das E e I, ou seja, na unidade do anel MNR, nós temos 1 em todas as entradas da diagonal e 0 nas demais. O conjunto UTNR será o conjunto formado por matrizes triangulares superiores, que são aquelas onde todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Quando R for um corpo, a gente vai denotar UTNR simplesmente por UTN. A gente também sabe que um subconjunto de um anel R é um subanel se ele for fechado com as operações de R e for um anel com relação a essas operações. Ou seja, um subanel é um subconjunto que ainda é um anel com as mesmas operações definidas em R. O TNR, por exemplo, é um subanel do anel MNR. E um exemplo importante de um subanel em um anel R
é o que a gente chama de centro de R, denotado por ZR, que é formado pelo conjunto de todos os elementos que comutam com todos os outros elementos em R. Quando R é um anel com unidade, o centro do anel de matrizes com entradas em R é formado pelas matrizes escalares, ou seja, são aquelas matrizes que são múltiplas escalares da matriz identidade. O conceito de ideal também é bem conhecido de vocês. Um subanel de um anel R é dito um ideal à esquerda se ele é fechado por multiplicação à esquerda de elementos do anel. Ou seja, se eu considerar um elemento do anel e um elemento do subanel I, então o produto RA vai estar em I. Analogamente, a gente tem a definição de ideal à direita e de ideal bilateral. O ideal bilateral é aquele que é um ideal à esquerda e à direita simultaneamente. Quando a gente falar sobre ideais, a gente vai estar sempre referindo a ideais bilaterais. O anel MNR, por exemplo, gente, contém o conjunto das matrizes, que são matrizes coluna, como sendo um ideal à esquerda, mas esse ideal não é à direita. E o conjunto das matrizes formadas por matrizes linha é um ideal à direita, mas não é um ideal à esquerda. É também importante observar que nem todo subanel de um anel R é um ideal. Por exemplo, o TNR não é um ideal de MNR, e aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia de subanéis do anel dos números complexos que não é, em nenhum dos casos, um ideal de C. Observa também o seguinte, que quando I é um ideal à esquerda, lateral ou bilateral, obviamente, se esse ideal contém um elemento invertível do anel, então esse ideal tem que ser o anel todo. Nós também podemos definir, para cada ideal dado do anel R, uma relação de equivalência, que diz o seguinte: dois elementos do anel estão relacionados se somente se a diferença está no ideal. Isso é, de fato, uma relação de equivalência, e ao considerar as classes de equivalência segundo essa relação, nós podemos definir uma adição e uma multiplicação de classes, tornando, então, o conjunto de todas as classes de equivalência um anel, que a gente chama o anel quociente de R por I. Lembra agora a definição de homomorfismo de anéis? O que será? Uma aplicação entre dois anéis que preserva as operações do anel. Ou seja, ela é aditiva e multiplicativa. No caso de um homomorfismo de anéis, nós também definimos o conjunto núcleo, que é formado pelos elementos cuja imagem é o elemento neutro do anel S, e a imagem, que é bem conhecido como a imagem da aplicação. O núcleo é um ideal de R e a imagem é um subanel do anel S. Observa que F é sobrejetiva se somente se a imagem for o S, e é injetiva se somente se o núcleo for trivial. Quando a aplicação homomorfismo F de R em S é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, a gente tem um isomorfismo entre os anéis. E a gente diz que os anéis são isomorfos. A gente tem um teorema de isomorfismo para anéis, que garante a existência de um isomorfismo a partir de um homomorfismo. Se F for um homomorfismo entre os anéis R e S, então o anel quociente de R pelo núcleo da aplicação F é isomorfo à imagem de F. Dessa forma, se o homomorfismo for um homomorfismo injetor, o núcleo será trivial, e assim R será isomorfo à imagem de F, portanto, R é isomorfo a um subanel de S, e dessa maneira nós dizemos que R está isomorficamente imerso no anel S. Também é bem conhecido de vocês o conceito de espaço vetorial, que simplesmente, nos cursos básicos de álgebra linear, a gente considera espaços vetoriais sobre o corpo R ou sobre o corpo F, sendo um conjunto que é um grupo abeliano aditivo que contém uma multiplicação por escalares do corpo F. Essa multiplicação satisfaz essas quatro condições e que podem ser estendidas para o conceito de R módulos, considerando no lugar de um corpo F, um anel R. Vamos ver como é que a gente faz a extensão desse conceito. Bom, basta você ter um grupo abeliano aditivo. Ele vai ser um R módulo se sempre você puder definir para cada elemento R do anel R e para cada elemento M do grupo M uma multiplicação Rm
que vai gerar um novo elemento em M satisfazendo as seguintes condições. Dados dois elementos R1 e R2 em R e um elemento M do anel, a adição R1 mais R2 pelo elemento M será R1M mais R2M, ou seja, você tem uma certa distributividade aqui. Também tem uma certa distributividade ao multiplicar pelo elemento R por uma soma de dois elementos em M. Aqui, na terceira condição, temos uma certa associatividade. R1, R2M é R1M, R1, R2M. Se o anel R for um anel com unidade, nós definimos um M como sendo M para todo elemento de M. De maneira análoga, gente, a gente define módulos à direita. Sempre que a gente trabalhar com módulos aqui no nosso curso, nós vamos estar nos referindo a módulos à esquerda. Quando R é um corpo, obviamente, os R módulos são os R espaços vetoriais já conhecidos de vocês. Se I é um ideal à esquerda de um anel R, obviamente I é um R módulo. Em particular, todo anel R é um R módulo sobre si mesmo. Um subconjunto não vazio M de um R módulo M é um R submódulo de M se ele ainda for um R módulo com as estruturas herdadas de M. Por exemplo, os R submódulos de um anel R são os seus ideais à esquerda. E, além disso, para Z, os Z submódulos de Z são exatamente os ideais NZ, que são um conjunto dos múltiplos de N, um inteiro N. Quando R é um corpo, os R submódulos de um R espaço vetorial são exatamente os seus R subespaços vetoriais, obviamente. Dada uma aplicação entre dois R módulos M e N, ela é dita um R homomorfismo, ou um homomorfismo de R módulos, se para todos os elementos M em M, N em N e R em R, a gente tem que F de M mais N é F de M mais F de N, e F de Rm é R F de M. Ou seja, essa aplicação é nada mais nada menos como uma aplicação linear, né? O que a gente chama de aplicação linear entre dois espaços vetoriais. Também pode ser visualizado aqui da mesma forma para R módulos. As noções de núcleo e imagem são definidas da mesma forma, como para o caso de anéis, e também é válido um teorema de isomorfismo para R módulos. Sempre que a gente tiver um R homomorfismo entre M e N, o quociente M pelo núcleo do homomorfismo é isomorfo à imagem, e aqui é obtido um isomorfismo de R módulos. A gente tem que, para um R módulo qualquer, o conjunto de todos os homomorfismos de M em M é o conjunto em de Rm, que será um R módulo com as operações dadas da seguinte maneira: a adição de duas explicações e a multiplicação pelo escalar. Observa o seguinte, a gente pode definir uma multiplicação nesse conjunto de endomorfismos do R módulo M, como sendo a composição de funções, e assim a gente obtém um anel, chamado um anel de endomorfismos de M. Observa que, quando você trabalha com um espaço vetorial de dimensão M, a gente sempre tem que o anel de endomorfismos de V sobre o corpo F é exatamente isomorfo ao anel de matrizes N por N sobre F. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem, para cada aplicação linear, associada uma matriz. Os módulos simples serão bastante importantes para a gente. A gente vai dizer que um R módulo ele é simples se Rm não for zero e os únicos R submódulos de M são M e zero. Por outro lado, um anel é dito simples se R ao quadrado for diferente de zero e os únicos ideais de R são 0 e R. Observa que tem uma diferença entre as definições de R módulos simples e de anéis simples. Elas são, de fato, distintas. Quando a gente olha um anel R como um R módulo sobre si mesmo, ele será um R módulo simples se não possuir ideais à esquerda não triviais. Mas, como um anel simples, ele não possui ideais bilaterais não triviais. Como exemplo, a gente tem o seguinte: todo anel de divisão D é um D módulo simples e também é um anel simples. Por outro lado, um anel de matrizes N por N sobre um anel de divisão D não é um MND módulo simples, pois os conjuntos são formados por matrizes colunas são MND submódulos de MND, diferentes de zero e de MND, mas, por outro lado, sempre teremos o anel de matrizes com entradas no anel de divisão como sendo um anel simples. A
gente vai terminar essa primeira parte da aula falando sobre o lema de Schur, que nos informa que sempre que a gente tiver um R homomorfismo não nulo entre dois módulos simples, esse homomorfismo será um isomorfismo. Por quê? Porque essa aplicação é não nula, o núcleo não pode ser M, a imagem não pode ser zero. Mas o núcleo de um homomorfismo é um R submódulo de M e a imagem é um R submódulo de M. Logo, sendo simples, nós vamos ter que o núcleo é zero e a imagem é N, ou seja, teremos um isomorfismo. Com isso, o anel de endomorfismos de um R módulo simples M é um anel de divisão. Dando continuidade a essa aula, nós vamos continuar falando um pouco ainda sobre módulos e introduziremos o principal objeto de estudo desse curso, que são as álgebras associativas sobre um corpo. Vamos mostrar algumas propriedades de álgebras e apresentaremos alguns teoremas de estrutura de álgebras de dimensão finita. Dando continuidade, dada uma família de R-módulos, nós vamos denotar pela soma dos módulos dessa família o conjunto de todas as somas finitas, onde cada parcela dessa soma é um elemento de um dos módulos dessa família. Então, dessa forma, a soma desses módulos é um R-módulo e a estrutura de R-módulo é herdada dos R-módulos que pertencem à família. E agora, se M é um R-módulo e eu tenho uma família de submódulos de M, nós vamos dizer que M é a soma direta dessa família e vamos denotar por esse símbolo, se M é a soma desses submódulos e para cada índice J, a interseção de MJ com a soma de todos os submódulos diferentes de MJ é trivial. E se o conjunto I é finito, nós vamos utilizar esta notação. Por exemplo, no anel de matrizes, nós sabemos que ele pode ser escrito como a soma direta desses ideais à esquerda, onde cada CI é o ideal gerado pela iésima coluna. Então, temos a seguinte definição. Se M é um R-módulo e N é um submódulo de M, nós vamos dizer que N é um somando direto de M se existir um outro submódulo N', de tal maneira que M é a soma direta desses dois submódulos. Então, dada essa definição, nós podemos definir o que são módulos semisimples e, em particular, o que são anéis semisimples. Então, nós dizemos que o módulo ele é semisimples se todo submódulo desse módulo é um somando direto. E um anel ele é semisimples se ele é semisimples como um módulo sobre si próprio. Então, por exemplo, todo espaço vetorial de dimensão finita é semisimples. Mas o anel dos inteiros ele não é semisimples, porque os únicos somandos diretos do anel dos inteiros são os triviais. Então, com isso, nós temos que se um módulo ele é semisimples, então todo submódulo e todo quociente desse módulo também é semisimples. E além disso, um módulo semisimples sempre possui um submódulo simples. Então, com esse resultado, nós vamos enunciar um teorema sobre semissimplicidade de anéis, que é o nosso objetivo nessa aula. Então, a partir de agora, R vai denotar um anel com unidade. É possível fazer o estudo de semissimplicidade de anéis sem unidades, mas nós optamos nesse curso fazer esse estudo de anéis com unidade, porque assim a exposição fica um pouco mais fácil. Então, dado o anel R, são equivalentes. Todo R-módulo é semisimples, R é um anel semisimples e R é a soma direta finita de ideais minimais à esquerda. Então, essa última afirmação aqui que vai ser importante para nós. Só lembrando que um ideal minimal à esquerda, aqui no caso, é um ideal do anel R, que o único ideal de R que está contido nesse ideal é o zero. Então, se eu tenho um anel semisimples, então eu sempre posso escrever esse anel como a soma direta finita de ideais minimais à esquerda. Então, como consequência desse teorema, nós temos que se deu o anel de divisão, então o anel das matrizes com coeficientes nesse anel de divisão é um anel semisimples. Nós já vimos que para qualquer anel R, nós podemos escrever esse anel como a soma dos ideais à esquerda gerado pelas colunas. Mas se D é um anel de divisão, esses ideais são ideais minimais. Então, dado esse teorema, lá no livro vocês podem encontrar a demonstração do chamado teorema estrutural de Wedderburn, que ele diz que todo anel semisimples é isomorfo a uma soma direta de anéis de matrizes com coeficientes em anéis de divisão. Em particular, se um anel semisimples ele é simples, então ele é isomorfo a um anel de matrizes com coeficientes em anel de divisão. Tá? Nesse curso, nós estamos interessados em estudar álgebras, que é o principal objeto
de estudo na PI Teoria. Com isso, agora nós vamos introduzir esse conceito e nós vamos estudar álgebra sobre corpos. Então, a partir de agora, a F vai denotar um corpo. Então, uma álgebra nada mais é que um espaço vetorial munido de uma operação que é distributiva em relação à adição do espaço vetorial e compatível com a ação do corpo. Então, com isso, a dimensão de uma álgebra vai ser a dimensão como espaço vetorial. E uma base de uma álgebra é uma base do conjunto como espaço vetorial. Dado uma álgebra, nós dizemos que uma álgebra ela é associativa se essa operação é associativa e é unitária se essa operação possui elemento neutro. Nesse curso, nós estamos interessados no estudo de álgebras associativas. Então, durante todas as aulas, álgebra vai ser sinônimo de álgebra associativa. Então, observem que álgebras associativas então, são espaços vetoriais que possuem estrutura de anel e a estrutura de anel é compatível com a ação do corpo. E uma álgebra ela vai ser comutativa se o anel ele é comutativo. Vai ser uma álgebra de divisão se o anel é de divisão. Tá? Então, para nós, álgebra é sinônimo de álgebra associativa. Aqui nós frisamos que é possível fazer o estudo de álgebras com identidades polinomiais com álgebras com outras estruturas, por exemplo, álgebras de Lie, álgebras de Jordan, mas aqui nesse curso nós estamos focados no estudo de álgebras associativas, em particular sobre corpos de característica zero. Os principais exemplos de álgebras que nós vamos estudar nesse curso são as álgebras matrizes n por n com coeficientes f, a álgebra das matrizes triangulares superiores, UTN. Então, observem que nesses dois primeiros exemplos, nós temos exemplos de álgebras de dimensão finita. Então, aqui no primeiro exemplo, a dimensão é n ao quadrado. No segundo exemplo, a dimensão é n vezes n mais 1 sobre 2. E no terceiro exemplo, é um exemplo de álgebra de dimensão infinita, que vai ser muito importante para nós, que é a chamada álgebra de Grassmann. Então, a álgebra de Grassmann ela é gerada como álgebra por e por uma quantidade infinita e inumerável de elementos que anticomutam. E a álgebra de Grassmann ela tem uma propriedade muito importante. Ela pode ser escrita como a soma direta de dois subespaços vetoriais, que aqui estamos denotando por G0 e por G1, onde G0 é o espaço gerado por todos os monômios com uma quantidade par de geradores, e G1 é gerado por todos os monômios com uma quantidade ímpar de geradores. Então não é difícil verificar que a interseção aqui desses dois subespaços é trivial e que todo elemento da álgebra de Grassmann pode ser escrita como a soma de um elemento de cada um desses espaços. E além disso, o centro da álgebra de Grassmann coincide com o espaço G0. Então agora vamos estender as definições que nós fizemos para anéis e módulos para a classe de álgebras. Então, dado uma álgebra A, uma subálgebra de A é um subanel de A que também possui estrutura de espaço vetorial. E da mesma forma, um ideal à esquerda, direita ou bilateral da álgebra A é um ideal de A que também é um subespaço de A. Então, por exemplo, o Tn é uma subálgebra da álgebra das matrizes. E como uma álgebra possui estrutura de anel e de espaço vetorial, nós vamos utilizar símbolos diferentes para denotar essas somas. Então, por exemplo, considerando a álgebra UT2, nós temos que uma base dessa álgebra é formada pelos elementos E11, E22 e E12. Então, logo o T2 se escreve como a soma direta dos espaços vetoriais gerados por cada um desses elementos. Mas observem agora que a soma F11 mais F22, ela também é direta como anéis. Cada um desses espaços é um subanel de UT2. Então, com isso, nós vamos utilizar este símbolo para denotar a soma direta de anéis. Logo, a álgebra UT2 pode ser escrita como a soma direta desses dois espaços vetoriais. Mas agora observem que essa soma ela não é direta, como anéis. Por exemplo, se eu tomar o elemento E11 e multiplicar pelo elemento E12, eu tenho um elemento diferente de zero. Então essa soma aqui ela só é direta como espaços vetoriais. E da mesma forma como anéis e módulos, nós definimos homomorfismos de álgebras. Então, o homomorfismo de álgebras nada mais é do que um homomorfismo de anéis que ele é linear. Então, com isso, o núcleo, imagem de um homomorfismo é definido assim como no caso de anéis e módulos. E também temos a noção de isomorfismo que é exatamente a mesma. E se eu tenho uma álgebra A
e um ideal dessa álgebra, então nós também podemos trabalhar com a álgebra quociente, que possui a mesma definição, como no caso de anéis e módulos. Então, com isso, o teorema do isomorfismo continua válido na classe das álgebras. Ou seja, se eu tenho um homomorfismo, então o quociente de A pelo núcleo desse homomorfismo é isomorfo à imagem do homomorfismo. Então agora vamos trabalhar um pouquinho com talvez o exemplo mais importante de álgebra que nós vamos trabalhar nesse curso, que é a chamada álgebra dos polinômios em variáveis não comutativas. Então observem que já que as variáveis não comutam, eu tenho que xi, xj é diferente de xj, xi para todo i diferente de j. Então na álgebra dos polinômios em variáveis não comutativas, esse polinômio x1, x2 menos x2, x1 é um elemento não nulo dessa álgebra. Esse polinômio nós vamos denotar por esse símbolo, que é chamado comutador de peso 2 ou comutador duplo. E indutivamente, nós definimos o comutador de peso n. Então agora, dado um polinômio em variáveis não comutativas e elementos numa álgebra, nós vamos utilizar essa notação para denotar a avaliação desses elementos desse polinômio. Então, por exemplo, se eu tomo o comutador de peso 2 e os elementos na álgebra de matrizes é 1 e é 1, 2, então a avaliação desses elementos no comutador de peso 2 resulta no elemento E1, 2. Então, dada essa definição, vamos à definição de P e álgebras. Então, dado um polinômio em variáveis não comutativas, nós dizemos que ele é uma identidade polinomial para uma álgebra A, se esse polinômio se anula por qualquer avaliação de elementos na álgebra A. Então, nesse caso, nós vamos utilizar esta notação para falar que f é uma identidade polinomial para essa álgebra, e nós ainda vamos dizer que A satisfaz o polinômio f. É claro que o polinômio nulo é uma identidade polinomial para qualquer álgebra. Então, se uma álgebra satisfaz uma identidade polinomial não nula, então nós dizemos que essa álgebra é uma PI álgebra. Então, por exemplo, álgebras comutativas são PI álgebras, porque elas satisfazem um polinômio comutador de peso 2, já que quaisquer elementos de uma álgebra comutativa comutam, então, obviamente, a avaliação no comutador de peso 2 é igual a zero. A álgebra UT2 também é uma PI-álgebra, porque, dados quaisquer elementos de UT2, o comutador desses elementos vai ser um múltiplo escalar da matriz E1, 2. Logo, na hora que eu faço o produto de dois comutadores, isso vai dar zero. Com isso, o produto de dois comutadores é uma identidade polinomial para a álgebra UT2. A álgebra de matrizes também é um exemplo de PI-álgebra. O comutador de quaisquer dois elementos da álgebra M2 ao quadrado é um múltiplo escalar da matriz identidade. Logo, está no centro da álgebra, então ele vai comutar com todos os elementos dessa álgebra. Com isso, esse polinômio é uma identidade polinomial para a álgebra de matrizes 2 por 2. E a álgebra de Grassmann também é uma PI-álgebra, porque não é difícil verificar que, dados quaisquer elementos na álgebra de Grassmann, o comutador desses elementos é um elemento central. Então, com isso, o comutador triplo é uma identidade polinomial para a álgebra de Grassmann. Então, o nosso objetivo nesse curso é estudar o conjunto de todas as identidades polinomiais de uma PI-álgebra. Nós vamos denotar esse conjunto por I de A, tá? E para entender melhor como se comportam as identidades polinomiais de uma PI-álgebra, é necessário a gente estudar a estrutura de álgebras, porque, como nós veremos, a estrutura de uma álgebra ela interfere nas identidades polinomiais que ela satisfaz. Então, com isso, agora nós vamos ver um pouquinho de teoremas sobre estruturas de álgebras. Então, como no caso de anéis, nós vamos dizer que uma álgebra é semisimples se todo ideal à esquerda dessa álgebra é um somando direto. E da mesma forma, nós temos o teorema de Wedderburn-Artin para álgebras de dimensão finita. Então, uma álgebra de dimensão finita ela é semisimples se e somente se ela é isomorfa a uma soma direta de álgebras de matrizes com coeficientes em álgebras de divisão. Tá? Então aqui nós temos uma extensão do teorema de Wedderburn-Artin para álgebras de dimensão finita. E um dos principais teoremas que nós vamos utilizar em todo o curso é o chamado teorema de Wedderburn-Mausev. Então, para enunciar esse teorema, antes nós precisamos definir o que é o radical de Jacobson de um anel. Então, o radical de Jacobson de um anel,
que nós vamos denotar por J de R, é a interseção de todos os ideais maximais à esquerda desse anel. E se R não possui ideais maximais, então nós vamos definir que o radical de Jacobson desse anel é o próprio anel. Então aqui na definição, é claro que o radical de Jacobson é o ideal à esquerda do anel. Mas é possível mostrar que, na verdade, o radical de Jacobson é o ideal bilateral do anel. E se o anel possui unidade, então o radical de Jacobson sempre é próprio no anel. Então vamos ver alguns exemplos. Se R é um anel com unidade simples, então o radical de Jacobson do anel é trivial. Também o anel dos inteiros possui radical de Jacobson trivial. O radical de Jacobson do anel de matrizes é igual ao anel de matrizes com coeficientes no radical de Jacobson no anel dos coeficientes. Se nós escrevemos o anel UT2 dessa maneira, então o radical de Jacobson do anel UT2 é formado pelo radical de Jacobson do anel dos coeficientes aqui na diagonal principal, e aqui na entrada E1, 2, nós temos elementos livres do anel. E como o radical de Jacobson é um ideal, nós podemos tomar o quociente do anel pelo radical de Jacobson. E com isso, o radical de Jacobson desse quociente também é trivial. Então, dada essa definição de radical de Jacobson para anéis, nós podemos definir o radical de Jacobson de álgebras de maneira totalmente análoga. Vai ser a interseção de todos os ideais à esquerda da álgebra A. Mas nós temos um resultado que relaciona o radical de Jacobson entre essas duas estruturas. Então, no exercício 1.4.20, vocês viram que o radical de Jacobson de uma álgebra coincide com o radical de Jacobson do anel. Então, com isso, todas as propriedades do radical de Jacobson que nós vimos para anéis são válidas para o radical de Jacobson de álgebras. Vamos ver agora algumas propriedades do radical de Jacobson. Tá? Então, dado um ideal de uma álgebra, nós vamos dizer que esse ideal ele é nilpotente, de índice de nilpotência n, se o produto de quaisquer n elementos desse ideal é igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos utilizar esta notação. E da mesma forma, nós dizemos que uma álgebra ela é nilpotente se o produto de n elementos dessa álgebra é igual a zero. Então, com isso, se uma álgebra tem dimensão finita, então o radical de Jacobson dessa álgebra é um ideal nilpotente. E, além disso, todo ideal nilpotente da álgebra está contido no radical de Jacobson. Então, dessa forma, a gente diz que o radical de Jacobson de uma álgebra de dimensão finita é o maior ideal nilpotente dessa álgebra. E, via radical de Jacobson, nós podemos dar uma caracterização de álgebra semisimples. Então, uma álgebra de dimensão finita ela vai ser semisimples sem somente ser o radical de Jacobson da álgebra igual a zero. Então, feitas todas essas definições, nós agora podemos dar início ao estudo do Teorema de Wedderburn-Mousserl. Mas, para isso, vamos ver um exemplo. Considera a álgebra UT2 das matrizes triangulares superiores 2 por 2. Então, como nós vimos anteriormente, a álgebra UT2 pode ser escrita como a soma direta de espaços vetoriais F1 mais FE22, mais o radical de Jacobson da álgebra UT2, que nós vimos que é gerado pelo elemento E1, 2. Então, dessa forma, a álgebra UT2 é escrita como a soma direta, como espaços vetoriais de uma álgebra semisimples, já que essa álgebra é isomorfa à soma direta de dois corpos, então ela é semisimples, com o radical de Jacobson. Então, essa maneira de escrever o T2, ela não é particular do T2 e, na verdade, ela vale para todas as álgebras de dimensão finita sobre corpos de característica zero. Então, o Teorema de Wedderburn-Mousserl diz exatamente isso. Se eu tenho uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo de característica zero, então eu consigo escrever a álgebra como uma soma direta, como espaços vetoriais, de uma subálgebra semisimples B com seu radical de Jacobson. Então, esse é o teorema mais importante de estrutura de álgebras de dimensão finita que nós vamos utilizar nesse curso. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!